O conserto de celular chegou na minha vida através de um vizinho. Na época, minha esposa estava sem celular e nós estávamos sem comunicação. Eu estava trabalhando na rua, fazendo alguns bicos e nós dois estávamos desempregados. Esse meu vizinho tinha no portão da casa dele uma plaquinha que indicava que ele consertava celular. Era um papelão quadrado com algumas telas quebradas de celular colada nele. Então, lembrando que minha esposa estava precisando de um celular, eu fui perguntar para ele se ele não teria algum celular baratinho para me vender com tela quebrada que eu mesmo pudesse consertar, como se eu soubesse consertar. Então, conversando com esse vizinho, ele começou a me incentivar, dizendo que se eu via dessa forma que eu poderia consertar, eu poderia trabalhar nessa área. E aí ele começou a me animar para isso. Naquele dia eu comecei a acreditar que realmente eu poderia trabalhar nessa área. Foi aí então que, através dos bicos que eu estava fazendo, eu consegui um dinheiro para fazer o curso de manutenção em celular. Olha, não foi fácil. O curso era caro, era longe, eu gastava 1h30 para chegar no curso, isso indo de moto. E aí, desde o dia que eu conversei com aquele vizinho, até o dia que eu comecei a fazer o curso, eu confesso que eu pensei em desistir. É que nesse processo, eu ficava imaginando se realmente eu seria capaz de trabalhar com isso. Se realmente eu seria capaz de aprender a trabalhar nessa área. No meio desse processo, eu lembrei de um dia, quando eu era criança. Eu deveria ter mais ou menos uns 12 anos. Eu lembro que eu havia conseguido um ferro de solda e algumas coisas que eu ganhei de um amigo meu. E nessas coisas, tinha lá algumas coisas de fonte. Essas fontes que a gente usa para alimentar algum aparelho eletrônico. Naquele dia eu estava ali naquela mesa, tentando fazer aquela fonte. Eu lembro que meu pai passou por trás de mim na cozinha. Ele foi pegar alguma coisa lá. Ele passou, olhou, e eu lembro que quando ele passou novamente, ele olhou novamente, deu aquele leve sorriso no canto do rosto, falou assim: você está tentando fazer uma fonte? E eu, com aquele sorrisão de orelha a orelha, olhei assim e falei: tô tentando fazer uma fonte. E aquele momento foi muito bom para mim. Ele olhou para mim com a cara como querendo dizer: olha, parabéns. E eu senti que ele ficou orgulhoso de mim naquele momento. Aí ele pegou e saiu. Eu lembro que quando ele saiu, o meu coração palpitava de alegria, porque naquele momento eu tinha dado uma razão do meu pai se orgulhar de mim. Naquele momento eu fui um motivo de orgulho para o meu pai. Mas alguns minutos naquela mesa, tentando, depois de alguns curtos, depois de um pouco de fumaça, eu acabei me frustrando e abandonando aquilo. Na época, a situação foi muito difícil. 5 crianças dentro de casa, trabalhava os dois, pagava aluguel, e eu sempre tinha vontade de dar algo melhor para os meus filhos, mas a gente não tinha condições. E aí foram crescendo, o pai dele também queria dar algo, um ainda colocou na escolinha de futebol, mas não teve como nós tiramos, porque não tinha como pagar a mensalidade. Nessa época eu já tinha a consciência de que os meus pais não tinham condições de investir em mim. E aquilo me doeu, porque aquele era um dos meus maiores sonhos. Na verdade, era o meu maior sonho. E eu abandonei aquilo, imaginando que jamais um dia eu poderia voltar a fazer aquilo. E eu lembro que aquilo foi para mim, cara, a experiência mais frustrante que eu tive. Porque eu simplesmente larguei tudo. Eu lembro que eu guardei as coisas e eu desisti daquilo. Naquele momento eu peguei e fui pra minha cama e lá eu chorei. Sem que ninguém visse, porque eu não queria que os meus pais se entristecessem comigo. Eu não queria que eles sentissem ali a minha tristeza. Eu entendia as condições dos meus pais naquele momento. Mas para mim foi muito difícil. Eu confesso que naquele momento foi a experiência mais frustrante que eu tive. Mas em 2016, a minha história começou a mudar. Quando ele tirou carta, até isso que todo mundo tem, né? Mas para mim era difícil. Aí quando ele tirou carta, o pai dele ficou muito feliz mesmo, porque para ele era um orgulho também.
foi quando aquele sonho de infância começou a se realizar na minha vida. Apesar de que eu não estava fazendo aquele curso de eletrônica que eu queria quando eu era criança, mas eu estava fazendo um curso de manutenção em celulares. E aquilo pra mim, cara, era incrível. Aquilo foi incrível pra mim. Ali eu me enchi de ânimo, ali eu me enchi de forças e eu fui pra cima. Nesse momento, a única coisa que me deixou um pouco ressentido foi que o meu pai já não estava ali mais para ver esse motivo de orgulho que eu poderia dar para ele. Mas eu tinha e tenho a minha mãe para dar esse orgulho. E cara, eu podia ver a alegria no rosto de quem um dia só tinha tido desgostos por causa de mim, mas agora eu podia ver o sorriso do orgulho. Finalmente eu terminei o curso e nessa mesma época eu comecei a trabalhar numa empresa registrada. Então as coisas já começaram a melhorar um pouco. E ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nesse emprego formal, eu também comecei a trabalhar em casa, já que eu já tinha terminado o curso. E quando eu menos esperei, eu já estava ganhando mais trabalhando em casa do que eu estava ganhando no meu emprego formal. E isso trabalhando em casa, nas horas vagas, consertando celulares. Foi aí que eu comecei a pagar minhas contas e comecei a me livrar das dívidas. E logo nós estávamos montando finalmente a nossa loja. Sendo empresário como é hoje, eu tenho orgulho disso. Mas também tem essa parte que eu falei, né? Eu já tive muito triste, agora para minha felicidade são meus filhos. Eu estou muito feliz por isso. O Marcos tem curso. Para mim tá tudo bem, graças a Deus. Mas o que eu já passei foi uma história triste no meu passado com meus filhos, esposo e pagando aluguel. Mas agora, graças a Deus, nós estamos muito bem. Foi através da nossa loja que a gente conseguiu pagar todas as nossas dívidas que estavam acumuladas. Eu lembro da nossa primeira viagem. Cara, foi de avião. Aquilo para algumas pessoas é tão normal, mas para mim foi um momento diferente. Foi algo que eu não imaginava que eu poderia realizar um dia, que eu poderia fazer. E aquilo para mim foi a nossa primeira viagem. Foi difícil, mas nós conseguimos. E hoje, depois de conquistar o nosso espaço no mercado, nós temos essa possibilidade de passar para outras pessoas a oportunidade que eu tive e que transformou a minha vida. E essa oportunidade vai alcançar muitas outras pessoas.